começar. Primeiramente, obrigada, viu, Eveline, por estar aqui com a gente e ter aceito o nosso convite, muito, muito legal, tá? Eu gostaria de te apresentar, então, a Eveline é mestre e doutora em estudos de cultura contemporânea e professora e pesquisadora da Universidade do Estado de Mato Grosso, né? E autora do livro maravilhoso, depois a gente comenta sobre ele. Tá bom? Muito obrigada, então, Eveline, por estar aqui conosco. Fique à vontade. E a gente faz as perguntas no final, então, tá bom? Eu que agradeço, estou muito feliz de participar. É muito bom falar com pessoas que estão diretamente ligadas, né, com a pesquisa sobre os animais. Às vezes eu falo turismo, comunicação, semiótica, é sempre muito gostoso quando é um grupo assim que tá mais ligado, né, à questão dos animais. Eu preparei aí uma apresentaçãozinha só mesmo para... Vou tentar compartilhar, só para servir de guia mesmo, vocês também não terem que ficar olhando a minha cara, né? Porque eu entendo que também é difícil, né? E aí eu falei para a Lu, falei para a Bruna, pessoal, que aqui é Mato Grosso, mas está muito frio, tá uns 10 graus, então, assim, se eu gaguejar, se parecer que eu estou tremendo, é porque realmente eu estou tremendo, por causa de frio, está super frio aqui. Então, eu preparei hoje para a gente conversar um pouco sobre a minha pesquisa, né, inicial, que foi o estudo mesmo da questão dos animais não humanos na sociedade contemporânea, que foi realmente a minha primeira pergunta de pesquisa, né? Eu queria investigar como se dava nos dias atuais. Esse meu trabalho de pesquisa, eu já trabalho com estudos animais tem 10 anos, e minha primeira pergunta foi essa, né? Eu ainda comentei com a Bruna, né, sobre a questão de idade, porque vocês já viram, né, que a idade aqui minha já é avançada. Então, alguns casos que eu pesquisei já são mais antigos. E tudo começou, na verdade, né, lá na década passada, com alguns episódios de comoção nacional, que começaram a levantar uma discussão sobre os direitos dos animais. E aí eu sou jornalista, minha primeira fonte era a mídia. Então, eu acompanhei o caso, que talvez vocês não se lembrem, alguns, né, estavam na escola ainda, que era o caso do Yorkshire, da enfermeira, que ela espancou o cachorrinho, estou vendo, né, sobrancelhas levantadas, sabia que era um caso antigo. Uma enfermeira, né, um caso que foi uma comoção muito grande, ela espancou o Yorkshire e a vizinha filmou, ela bateu no animal, cobriu com balde, é horrível, tem na internet, e ela, por fim, quando ela jogou o cachorro da janela, para acabar de matar, porque ela viu que estava sendo filmado. E aí, com justificativas de que o animal latia, que o animal sujava, que o animal irritava, e esse animal morreu. Morreu, né? Foi assassinado. E aí, isso gerou uma comoção muito grande na mídia, muitas críticas, e derivou do movimento Crueldade Nunca Mais, que aí era onde eu estava inserida como ativista, em Mato Grosso, trabalhando na mobilização para a gente conseguir, naquele momento, penas mais severas para os crimes contra os animais não humanos. A gente, né, não tem a legislação está longe do ideal, mas ela era pior. Hoje ela ainda hierarquiza os animais, né, não é nada bom, mas essa era a proposta do movimento. E que, inclusive, também não conseguiu, não alcançou tudo que queria. Mas, desse episódio, né, eu comecei a ver também que a gente começava a ver na ciência a ascensão, né, de novos saberes sobre a questão dos animais. Subjetividade, inteligência. Eu uso muito o trabalho do professor Beckhoff. Eu não sei se vocês conhecem, né? Eu adoro ele. Hoje tenho, assim, a felicidade de ter contato com ele. E, para mim, essa é uma das maiores alegrias da minha vida, porque é um cara que eu admiro muito, né?
E aí eu comecei a me perguntar como que esses saberes científicos se articulavam para a concessão de novos direitos para os animais, né? E aí eu acreditava, muito ingênua, que a gente estava vivendo uma mudança na sociedade, um boom, que, né, todas as nossas fronteiras estavam sendo derrubadas e que ia começar um novo tempo para a relação entre os animais humanos e não humanos. A gente vem aí, né, nessa década de uma mudança nos movimentos de proteção também, porque eles deixam de ser locais e passam a ser, né, podem chegar ao ponto de ser globais. Claro que a gente não conhecia ainda, né, o ativismo de internet, que também nem sempre é muito efetivo, mas a pergunta era essa: está começando um novo tempo? E aí, o outro caso que impulsionou foi o do Scooby, que eu não sei se vocês se lembram, que foi um cachorro que também apareceu na mídia e deu muita... Apareceu no Fantástico, apareceu nos telejornais todos, né? Esse aqui é o Scooby, né? Estava até falando com a tutora dele mais cedo. Esse cachorro, ele foi arrastado durante, acho que 7 ou 8 quilômetros numa moto pelos tutores, porque ele estava, né, com leishmaniose, e ele foi levado para o CCZ. E quando ele chegou no CCZ, ele estava com as patas em sangue, porque além de ser arrastado, né, ele já estava fragilizado, e aí começou uma disputa judicial pela vida dele. Porque, né, a recomendação no Brasil naquela época era a eutanásia para animais com leishmaniose. E a Cibele Cação, é sempre bom dizer o nome dela, né, uma veterinária que era presidente do conselho na época, né, ela entrou na briga para salvar a vida do Scooby. Ela conseguiu ser nomeada tutora dele, e aí começou uma briga entre ela e o poder público, porque aí a gente via, né, uma luta entre o afeto e a ciência. E aí as pessoas olhavam para aquele animal dizendo que tem direito à vida, e a ciência dizia que não, que ele tinha que ser morto. Apesar de, em outros países, já ser aceito o tratamento para cães com leishmaniose, e esse tratamento, né, garantia uma segurança de que eles não seriam mais vetores, né, transmissores. E aí, a partir desses 2 casos, eu comecei a aprofundar a pesquisa, e aí, nesse meio, veio a invasão ao Instituto Royal, que eu também não sei se todos lembram, né, que foi um movimento em que um grupo de protetores foi para a porta do Royal fazer acampamento, e aí, numa determinada noite, os animais começaram a latir muito, né? Foi transmitido ao vivo ainda, né? Acho que foi, nem me lembro se foi no Instagram, eu acompanhei, gente, pela internet. E aí, aquele pessoal, naquela comoção dos cães, né, latindo e tal, eles invadiram o Royal. E aí, aquilo também virou uma discussão muito forte, porque expôs para o Brasil a questão dos testes em animais, que era muito pouco conhecida. E tudo isso, claro, né, no meio da mídia, aí, como estava sendo retratado. E aí eu comecei a me perguntar como se dava essa relação entre os animais humanos e não humanos no âmbito da ciência e no âmbito do cotidiano, né, que são 2 esferas. A gente está vivendo aí uma fase em que a ciência, né, passou a ser negada, mas naquele momento a ciência não era negada. É horrível falar que a ciência está sendo negada, mas é o que está acontecendo, né? Então, a ciência tinha um status diferente lá na década passada. A primeira coisa que eu comecei a pesquisar foi porque a ciência, ela justificava tanta coisa, todos os maus tratos aos animais se embasavam, né, na ciência, em discursos que vêm lá da modernidade, como que o animal não sente dor porque ele é um autômato. E aí a gente vê que a modernidade construiu, né, uma separação de que o homem seria o ser da razão, do saber, e todo o resto seria a natureza, e estaria aí, como sempre, em condição, em posição de ser explorado, de ser maltratado, de ser destruído, de ser exterminado. A gente vai ver, né, quantas espécies nós tivemos extintas aí nos últimos
nas últimas dezenas de anos, apenas por ação do homem. Aqui no Brasil, a gente tem o caso, né, eu estou até mexendo de novo, não sei se vocês já viram esse livro aqui, A Carne, a Gordura e os Ovos, que fala do extermínio dos peixes-bois, das tartarugas na Amazônia, né? Como que se dispunha dos animais sem nenhuma consideração ética. E aí a gente vai ver que isso desemboca no que agora a gente está vivendo mais gravemente, que é a crise ecológica, que lá, em 1950, a Rachel Carson já falava para a gente, né, que a partir do Primavera Silenciosa, que a gente estava com uma rachadura no nosso projeto de dominação da natureza. E aí, olhando para isso, eu comecei a me perguntar, será que reconhecendo essa rachadura, nós vamos reconhecer os direitos dos animais, dos outros animais? A gente vai reconhecer que a gente é animal também? Porque, no final das contas, nós criamos uma separação onde até hoje, no meu trabalho com jornalismo, vários jornalistas me perguntam assim, mas o que é um animal não humano? Porque eles não se entendem, né, como animais, como muitas pessoas não se veem como animais. E aí a gente vê que, né, essa fé na ciência, ela vai determinar outras espécies, sempre nos amparando nisso para ter um tipo de conforto psicológico, né? O tal do entorpecimento psíquico que a Joy fala muito, né? E aí a gente vê que, na prática, quem convive com o animal sabe que eles têm subjetividade, que eles têm inteligência, que eles têm códigos morais, né? Basta você ter 2 cachorros em casa, 2 gatos, eu falo da minha experiência, né? Eu convivi também com alguns animais silvestres em condição de liberdade que, né, iam me visitar. E eles têm os códigos deles, inclusive, né? Se você botou a ração para um, tem que botar para hoje. O meu cachorro atualmente, né, que eu acabei adotando um gato, ele só come depois que eu pego um pouco da ração do gato e boto na ração dele também, porque ele entende que ele tem que ter, né, direitos iguais ao do gato. Eu vou fazer o quê? É convivência, né? Acho que todo mundo que convive com o animal consegue reconhecer tudo isso, consegue ver tudo isso, né? Mas dentro da nossa sociedade, a convivência, o cotidiano, não aparecia como suficiente para garantir mais direitos. Por que eu vou dar mais direito para uma vaca só porque alguém sabe que ela tem sentimentos, que ela sofre, cai em depressão quando é separada do seu bezerro? Para isso, precisava, né, do selo da ciência. Foi o que eu chamei de movimento de comprovação, que é um movimento já das pessoas que trabalham, né, da turma lá, turma do Peter Singer, olha como eu sou íntima, né, daquele pessoal lá da década de 70, né, o Singer, o Reagan, que começam a estudar essa questão, e aí a gente vê que há uma busca na ciência por fazer o outro lado, que é comprovar os estados de consciência dos animais não humanos, a questão, né, dos códigos morais, da subjetividade, e aí eu chamo isso de movimento de comprovação. Esse aí já é o Scooby, logo no começo do tratamento, né, depois que ele passou a ter um lar, ser alimentado, né, e aí já é outro animal também. Na internet tem muitos vídeos, vale a pena ver, né, e aí a objetividade também passa a ser questionada, porque aí a gente entra num movimento de se perguntar, de confrontar a ciência também, novos saberes confrontando os saberes antigos, porque a gente precisava rever a maneira como a gente classificava os animais a partir daqueles conhecimentos. E aí, claro, né, tem o debate da ciência, que eu sei que é um vespeiro enorme, né, e eu sempre adotei a Declaração de Cambridge, né, que fala em consciência animal, e ali, na Declaração de Cambridge, que é de 2012, começa a gente ver esse movimento de comprovação ganhando tração. Porque aí os cientistas começam, né, a afirmar, olha, né, esses animais têm consciência, eles têm subjetividade e nós podemos, como sociedade, explorá-los. Mas a gente não pode dizer que a gente não sabe. A frase do Philip Lowe é bem essa, não podemos mais dizer que não sabíamos. E aí o termo sem ciência, ele eu considero um termo especista, por atribuir às outras espécies um tipo de consciência que é diferente da nossa.
né? Então, ele tem sem ciência. Por quê? Porque consciência é meu, que é melhor, eu estou, né, no topo da cadeia, então eu tenho consciência. Vocês vão ficar com a dona sem ciência aí. Mas, é claro, é um vespeiro enorme, eu gosto sempre de falar, que as pessoas depois ficarem pensando nisso. E aí, na Declaração de Cambridge, já vai falar em consciência animal. Já num movimento que eu acredito que a gente precisa começar a levar para frente, de reconhecer que consciência não é única, não é só a que a gente tem, e que ela está distribuída por aí, e cada animal vai experimentar o mundo de uma maneira diferente, viver a consciência de uma maneira diferente, né? Tentando não hierarquizar. Eu sinto que a ciência é uma forma de hierarquizar. E aí, a partir desse momento aí, né, da Declaração de Cambridge, a gente começa a ver a ciência operando para mudar a maneira como a sociedade classifica os animais. E aí a gente vai ter realmente um movimento científico, né, que é dos estudos animais, dos Human Animal Studies, de também estudar a questão dos animais na sociedade pelo viés, né, das ciências sociais, indo para a psicologia, e a gente começa a ver o quê? Que os animais aí estão espalhados na ciência e param de ser uma coisa de uma área só, né? Os animais, eles são transversais, eles fazem parte, né, de toda a nossa rede da vida. Não faz sentido colocá-los, né, num estudo só biológico, só de ecologia, só de medicina veterinária. Ele não daria conta da complexidade disso. E aí eu faço esse caminho, né? Eu saio lá da ciência, eu já estou vendo aqui, depois a gente conversa, né? E aí eu fui para o cotidiano, eu fui fazer etnografia, depois de fazer essa pesquisa, né? Da questão da ciência, eu fui fazer etnografia na cidade para ver como as pessoas se relacionavam com os animais na vida. Aí, né, isso aí é no cemitério, porque eu fui em todo lugar que vocês imaginarem, lixão, cemitério, eu saí andando pela cidade de Cuiabá durante meses, e encontrando animais, encontrando pessoas, e registrando, né? A primeira coisa que eu encontrei, que era uma coisa que eu não esperava, eu chamei de animal ostentação, foi uma fauna silvestre riquíssima vivendo na área urbana de Cuiabá. E aí, de todo tipo de animal que vocês imaginarem, desde um tuiuiu, né, até alguns tipos de canídeos, como lobinho, raposinha, ocorrência de jaguatirica, ocorrência, né, em algumas áreas mais afastadas de grandes felinos, cervos, veados, isso ali, né, na área urbana. E aí Cuiabá tem uma especificidade, né, de ter jacaré no centro político administrativo, capivara. Por quê? Eram áreas de floresta que foram sendo ocupadas, e aí alguns animais, para conseguir viver, foram se adaptando. E aí esse animal ostentação é isso. Esse aqui é um caso muito emblemático de um tucano. Era um casal, eles têm um ninho na Procuradoria de Justiça do Estado, não, na promotoria. E aí eu fui um dia, eles me autorizaram para ir lá, para ver, e aí, por exemplo, isso aí foi uma cena terrível, porque o tucano, ele é brigão, e ele brigava com o reflexo dele, né, e ele batia, ele bicava, e aí as pessoas achavam isso, assim, divertido, uma curiosidade de internet, achavam, né, que era um privilégio. Isso aqui é um jacaré também. Esse jacaré, ele tomava sol todos os dias no estacionamento de uma federação de comércio. Ele também existia uma área verde lá perto, e aí ele passou a descer pela tubulação de água, e aí ele ia lá, e as pessoas fotografavam, ele virou uma curiosidade. E era uma situação de sofrimento do animal, que, mais uma vez, era tratada como, né, piada. E aí a gente vê, né, que esses animais, eles já são outro tipo de animal, eles são, eu chamei de animal silvestre urbano, que já tem outro comportamento, são animais com uma inteligência social enorme, e que, de alto grau de adaptação, eu encontrei isso no Pantanal também, para resistir à perda de hábitat. Então, eles passam por situações muito difíceis para conseguir sobreviver.
E muitas vezes, né, hoje a gente já vê isso, existem movimentos em Cuiabá de plantar frutífera. E aí muitos vão acabar achando mais alimento dentro da área urbana do que fora, por causa da expansão agrícola. Mas as pessoas, no cotidiano, viam esses animais como uma identidade mato-grossense e como se fosse um privilégio, uma distinção, com muitos vídeos, muitas fotos, né? Bem Mato Grosso, o amor pelos animais, né? Aí você via lá um vídeo com um tucano desesperado, porque um ano ele tinha um ninho, quando ele voltou tinha um prédio lá, né? E ele batendo, ele se batendo, e as pessoas falando, olha que fofura. As pessoas viam isso com uma ótica de pitoresco, de uma ilusão de convivência harmônica. É isso, né? Olha como nós somos ligados à natureza, como nós somos legais. Porque a gente, né, convive aqui do lado de um jacaré. Sem levar em conta, em momento nenhum, o tipo de sofrimento que esses animais estavam passando e as dificuldades. E aí, claro, caso de animal também atropelado, né, animal magro, morto de fome. E aí virou animal ostentação, porque as pessoas gostam de ostentar fotos e vídeos com animais silvestres no lugar onde eles moram. E aí, inúmeros casos também, né, de macaquinho eletrocutado, macacos com herpes, porque recebem comida de humanos em áreas verdes urbanas. E aí foi o primeiro tipo de animal que eu encontrei na cidade. Aí veio o amigo bicho, que são os pets. Essa aí é a Lili também, né, que já de uma grande amiga minha, né, que era para mim o exemplo máximo do pet, né, porque era toda... Até as visitas só entravam se ela deixasse, assim, ela era muito temperamental e era realmente, assim, dona da casa. E aí a gente foi achando, né, eu fui achando nessa parte da pesquisa, as pessoas veem um animal de estimação como um ser superior. Literalmente. O animal de estimação é considerado melhor do que nós. E aí é uma inversão muito legal, porque a gente vive numa sociedade em que o animal não humano é inferiorizado, é oprimido, é explorado, mas as pessoas que têm o seu animal de estimação, elas costumam dizer que eles são melhores, amam mais, são mais dedicados, são super inteligentes. Então, um monte de coisa que a gente luta, né, para reconhecer em todos os animais, na casa das pessoas elas verbalizavam isso. E também que as pessoas que gostam de animais são melhores do que as outras. E gostar de animal é um conceito super amplo, porque, né, todo mundo que eu entrevistei, mesmo pessoas que praticavam ações cruéis, né, como rinha de galo, se dizem amantes de animais, que gostam de animais, que fazem porque gostam. Eu não encontrei uma só pessoa que me dissesse assim, eu odeio animais. É difícil, né, tem essa fluidez no conceito moral do que é, né, gostar de um animal. Mas sempre se dizia isso. E eu tive muita facilidade na minha pesquisa, porque quando eu falava que eu estava, né, era sobre animais, as pessoas automaticamente já inferiam que eu era alguém confiável e falavam e se abriam enormemente comigo. Porque existe essa ideia, né, de que o animal, ele vê quem é ruim, o animal é bom, ele é naturalmente puro, então se você tem uma conexão com os animais não humanos, você também tem essa pureza, né, o animal não destrói, o animal não mata por prazer, tudo isso aparecia no cotidiano. E aí muito a questão do bebê, que era o quê? O cachorro e o gato, às vezes uma ave, um hamster como bebê da casa. E essa foi uma outra parte que eu discuti muito, porque era eles consideram que os animais não humanos, né, os entrevistados, dão amor incondicional. E que é um amor de melhor qualidade. Por quê? Porque você, né, eles diziam assim, eu bato no meu cachorro, 5 minutos depois ele já me perdoou. O meu filho, ele me desrespeita, ele briga comigo. O meu cachorro não, meu cachorro só me dá amor. A gente vê esse tratamento de filho para os animais. Mas é claro que isso esconde um monte de modulações de comportamento, né? Que aí vem a castração, o corte de corda vocal, as operações estéticas,
né? A questão de que é filho, mas se fizer xixi na sala vai ficar trancado do lado de fora, não vai mais poder entrar, e o que não faz xixi, que é mais humano, porque, né, tem mais higiene, pode ficar lá dentro. Então, é muito interessante como que as pessoas classificam como bebê, e aí alguns aceitam até tudo. Mas tem essa diferenciação que as pessoas não percebem, que quanto menos aquele animal de estimação é animal, parece que mais ele é considerado. Usando roupinhas, né? Tendo essa questão, esse não sobe no sofá, aquele é mansinho. E aí eu vi também, é claro, o enorme comércio em torno disso, né? Que eu chamei de um dia de cão, que é o movimento mesmo de dia de Dog Day, que acontece, inclusive, no Brasil inteiro, que são as empresas de veterinárias ou de rações que levam atrações para condomínios para estimular a venda de filhote, venda de produtos, e aí tem um registro já de novo, né, de apontar questões de doenças, de zoonoses, para estimular consumo e também o afeto. Se você gosta do seu animal, você tem que dar ração super premium. Eu caminhei também em bairros muito pobres e eu identificava também isso. Só que aí, nesse caso, as pessoas, o que elas tinham de melhor para dar para o animal delas era comida. E muitas diziam para mim, olha, eu posso ter pouca comida para mim e para minha família, mas o meu cachorro nunca passa fome. Porque nessa partilha do alimento era um modo de dizer, olha, nós te amamos. Então, a gente vê, né, que o animal de estimação, ele acaba ascendendo numa outra, uma forma de relação que é de consideração, apesar de ter essas controvérsias. E aí a gente tem os indesejáveis, que aí a gente começou, né, falando sobre eles, que são os animais de rua, os animais abandonados, que apesar de serem, teoricamente, né, pets, cães e gatos, eles não têm nem um décimo da mesma consideração moral do que aqueles que são amados por alguém. E aí a gente vai ver que para esses animais a ciência ainda ampara o extermínio a partir das questões de saúde. Então, quando você tem um confronto aí com uma questão de animais abandonados e alguém aciona a questão de que vai passar doença para humano, passam a haver pressões para eles serem exterminados. A gente, felizmente, tem um movimento aí, né, de leis para acabar com isso, né, em vários estados, para não permitir, mas a gente sabe que a pressão é real e que em muitos lugares ela acontece. A gente teve um caso recente até de um prefeito que pagava por cada animal que fosse entregue para ser morto. E aí a gente vai ver que esses animais, né, eles são focos de conflito também entre quem cuida deles e quem não gosta, não quer a presença deles ali, né? E como que isso gera conflitos. E aí eu estudei, né, os gatos do Tribunal de Justiça, que foi um caso também emblemático, e os gatos da Universidade Federal. E o que eu acabei encontrando foi o seguinte, né, que o animal que consegue ser amado por um humano tem o seu destino selado. Ele vai ser salvo. E aquele animal que não consegue estabelecer uma relação de afeto, ele corre muito mais risco de perecer, de morrer, né? Aí esse é o gato do cemitério, que foi um gato, né, num cemitério que eu fui, em que havia, naquela época, a zoonose ia lá e pegava todos. E aí esse gato, não, porque esse gato era de estimação dos coveiros, e eles escondiam o gato. E aí a gente começa a ver que o animal que consegue, né, despertar o amor do ser humano, ele consegue condições de vida melhores. E aí eu trabalhei com o conceito de pontes, né? Que o que a gente tem hoje não é uma nova realidade, a gente ainda vive num mundo muito especista, nas menores coisas, né? Mas que existem momentos em que os animais não humanos estabelecem pontes com os humanos. E nessas pontes são feitos tanto as questões individuais de vida e morte deles, quanto também os avanços sociais. Então, as pessoas usam a ciência para transformações coletivas, mas elas são movidas pelo afeto, pelo relacionamento. As pessoas que lutam pelos direitos dos animais, elas fazem isso movidas por essa ponte de relacionamento, de amar uma determinada espécie, gostar de ter uma boa relação, e aí elas vão
chegou o animal, o meu cachorro. E aí elas vão, agora eu não posso. E o gato veio também, gente. Talvez o meu marido tenha que entrar em cena para levar todo mundo embora. E aí o que acontece? Deixa eu fechar aqui, gente, senão eu não termino. E aí o que acontece? A gente vai ver, né, que o afeto, ele é determinante, ele é muito importante, a empatia é muito importante, aí a imprensa é muito relevante ela ser ética, porque se ela retrata um animal de maneira negativa, a condição de vida desse animal é impactada diretamente. As pessoas abandonam mais, elas maltratam, elas acham justificativas para matar. E aí a gente vai ver, então, que nesse percurso que eu fiz, né, a gente vive numa sociedade em que a ciência ainda é considerada um meio de legitimar as transformações, mas isso é imprescindível que haja pessoas que tenham essa empatia, porque são elas que vão recolher esse saber, ou que vão atuar na academia, né, como o professor Beckhoff, como a Margot de Mello, produzindo conteúdo e levando, porque você vai ver uma dimensão nesses pesquisadores que ela não já ultrapassa, inclusive, aquela ideia da pesquisa isenta, neutra, né? Eles são pesquisadores que vão assumir uma posição. E é uma posição de defender a questão da consciência animal, dos direitos dos animais. E aí, o que eu identifiquei, né, é que a gente teve uma ascensão que é relativa. A gente caminhou muito, mas a gente ainda está muito longe, né, de tudo que a gente poderia desejar para que os animais tivessem vidas mais dignas. E a gente teve um retrocesso muito grande no Brasil, a gente sabe disso. Nós temos aí movimentos, pressões, que a gente vive de levar susto, né? De vez em quando estoura aí uma liberação da caça, a legislação mudou, mas não mudou muito. Então, essa ascensão ela é relativa. O que a gente olha, né, é uma geração que está mais consciente dos direitos dos animais, mas isso ainda está mal distribuído também. E aí a gente vai ver que os pets, os animais que despertam afeto, eles vão ter mais consideração. Ou então, aí já, né, só tocando na superfície do doutorado, ou os animais que são considerados em extinção, as vítimas do ser humano. A esses animais, para eles também são concedidos, né, um novo estatuto moral, mas tudo muito relativo, porque a gente vê que o interesse humano continua prevalecendo em muitas situações.